Fala devs, fala pessoal, tudo certo? Bom, nesse vídeo quero compartilhar aqui um exemplo, uma dica bem bacana de como a gente pode estar melhorando a performance das nossas aplicações aí com o uso de uma estratégia de cache distribuído. Para esse exemplo a gente vai utilizar aqui uma estratégia específica e a gente vai utilizar o Redis com o .NET lá, mas lembrando que funciona com outra, eu estou usando aqui o .NET 5, mas funciona com outras versões do .NET e também com outras tecnologias, obviamente, tá? O Redis já é uma ferramenta bem conhecida aí, então eu vou tentar dar uma incrementada aqui no exemplo e vou mostrar para vocês aqui na prática, num exemplo totalmente hands-on, tá? Como ferramenta aqui a gente vai utilizar o Redis Server, né? Então você vai precisar de estar com o Redis instalado. Eu estou usando aqui no Docker, acredito que seja até mais simples para ambiente de desenvolvimento e também estou usando aqui o Docker com WSL. Então, para você fazer esse exemplo aí, você também vai precisar de ter o Redis de alguma forma instalado aí no seu Linux ou no seu Windows mesmo, tá? Numa forma de executável ou via container Docker. E também vou utilizar aqui o Redis Desktop Manager. Esse eu instalei um executável aqui no Windows mesmo para a gente conseguir estar visualizando ali o que está acontecendo no nosso cache, né? Como que ele está gerenciando, simplesmente para a gente ter uma ferramenta visual para gerenciar. Combinado? Então vamos lá, bora pro vídeo. Bom, e para iniciar, vou só mostrar aqui para vocês ó, que o meu Redis está funcionando no Docker, tá? Então se eu rodar aqui um Docker TS, ele vai mostrar aqui, eu estou usando uma imagem simples mesmo do Redis, então basta você colocar em uma imagem Docker. Eu estou partindo então do pressuposto que a gente já está com o Redis instalado e funcionando, tá? Outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês é o Redis Desktop Manager. Aqui eu tinha criado aqui já duas chaves. O Redis trabalha com o conceito de chave-valor, então a gente sempre vai ter uma chave associada ao valor ou aos valores, né, as coleções que a gente quer armazenar. Eu tinha criado aqui essas duas chaves só para testar. Ele trabalha desde estruturas mais simples, como o string, por exemplo, que foi esse caso que eu coloquei aqui, né? Eu criei uma MyKey e coloquei o MyValue, e MyKey 2 eu chamei de MyValue2 simplesmente para fazer o teste ali das chaves para ver se estava tudo ok com o nosso Redis. Até fiz isso via linha de comando, mas aqui eu não vou mostrar a linha de comando, vou focar já direto no projeto prático ali do .NET, tá? Mas se quiserem aí saber outros exemplos, a gente pode estar fazendo em outros vídeos. Mas o que eu queria dizer? Que ele armazena desde objetos simples dentro da estrutura de chave-valor até uma estrutura mais complexa como listas, por exemplo. Então esse aqui é o Redis Desktop Manager. A gente vai utilizar ele aqui como apoio para gerenciar aqui, para a gente visualizar as chaves que a gente for gerenciando e gerando aqui na nossa aplicação. Bom, e para o nosso exemplo então, eu vou mostrar aqui para vocês uma solução que eu criei. Já deixei criado aqui para a gente ganhar um tempinho, mas eu vou mostrar tudo que eu fiz nessa solução, tá? Basicamente eu criei uma solution aqui do Visual Studio. Ela tem dois projetos, mas a gente vai focar aqui, o teu foco principal nessa Web API aqui de baixo, tá? Então eu chamei aqui de POC Redis a solution e criei duas Web APIs. A gente vai focar nessa segunda aqui. Basicamente, qual que é a estrutura dessa Web API? Bom, para esse exemplo, eu simulei aqui um cenário que a gente quer consultar dados de clientes. Então eu criei aqui um Customer Controller que vai ter aqui 3 endpoints. Simplesmente eu criei 3 para simular 3 situações diferentes aí que pode acontecer na prática, tá? Então a gente tem aqui um controller que vai utilizar um service, simplesmente para fazer uma camada intermediária aqui, algumas tratativas. Então a gente vai ter um service, basicamente um controller consultando o service, e o service vai ser responsável por selecionar ali, fazer todo o gerenciamento com um repositório de clientes que a gente tem aqui. Eu simplesmente criei aqui uma classe Customer Repository, já com uma interface aqui para a gente depois fazer a injeção de dependência também, tá? Mas simplesmente simulando como se fosse um banco de dados, tá? Então isso aqui funcionaria para qualquer banco de dados. Eu estou simulando aqui, eu até criei um método privado para gerar os dados fake, tá? Os dados falsos. Aqui ó, tem um método que eu enumerei de 1 a 20 aqui, simplesmente para gerar como se fosse trazer 20 dados para ficar mais fácil da gente visualizar ali também no exemplo. E eu coloquei aqui um ID e um nome, tá? Eu esqueci de mostrar aqui, mas eu também criei uma pasta de models, simplesmente com o ID do usuário, né, do cliente e o nome do cliente. Então esse aqui foi o model que eu usei, bem simples. E aqui eu gerei os dados desses clientes, tá? De 1 a 20. Então eu gerei 20 clientes e cada um vai ter um nome diferente. Aqui eu só chamei de Customer e o índice. Customer 1, Customer 2 e tudo mais. Então aqui a gente tem uma geração dos dados do cliente. Aqui eu simplesmente vou fazer um task from result para retornar esses dados fake que eu gerei. E nesse método aqui eu também fiz uma adaptação só para a gente conseguir
retornar sempre que a gente quiser. Eu criei um método para... Qual que é a diferença, né? Esse primeiro aqui retorna todos os dados de cliente, esse aqui retorna por ID, tá? Então, só para conseguir simular, eu simplesmente peguei o primeiro item da lista aqui, que foi gerada, e retornei como se fosse o ID que eu estou pesquisando, tá? Simplesmente para mocar, simplesmente para a gente conseguir fazer esse exemplo aqui simulando um banco de dados. É claro que na prática você não vai fazer isso daqui, você não vai fazer isso, você vai retornar o dado de fato que vem do banco de dados, tá? Aqui é simplesmente, como eu não estava usando o banco de dados, eu usei esse artifício aqui simplesmente para trazer os dados lá na tela para mostrar o exemplo, tá? E um detalhe muito importante aqui é que eu coloquei aqui também um thread sleep para simular como se fosse uma consulta mais pesada do banco de dados. Então, uma consulta que é pesada, relativamente pesada, né? 1 segundo, poderia até ser mais. Eu até coloquei 1 segundo nessa que traz por ID e nessa outra aqui, na hora de gerar os dados, eu coloquei 3 segundos, tá? Na verdade, até ficou errado isso daqui, eu estou vendo aqui. Eu vou colocar 1 segundo aqui. Já vou até ajustar aqui em que eu vou demorar aqui para gerar. Eu vou demorar um pouquinho aqui na hora de buscar os dados de vários clientes. Então aqui, ó, só para separar um pouquinho, eu já vou colocar aqui, ó, ele vai demorar 3 segundos para trazer todos os dados de cliente e aqui ele vai demorar 1 segundo para trazer o dado de um cliente, simulando como se fosse uma base mais demorada, né, um pico ali que está mais lento para fazer consulta. Para facilitar a nossa visualização aqui do nosso exemplo com o cache, vai ficar bem interessante esse exemplo. E essa consulta aqui, por exemplo, que traz vários dados de cliente, poderia ser muito bem uma consulta do mundo real, aí, da prática, né, que muitas consultas às vezes acabam sendo muito pesadas e trazendo uma grande quantidade de dados, então muitas vezes pode demorar até mais do que isso daqui. Então esse daqui é basicamente o nosso repository, não tem muito segredo. O nosso controller também eu vou fechar aqui. E aonde a gente vai fazer toda a lógica, toda a regra aqui para a gente acessar ou não o nosso cache, vai ser aqui no nosso service. O service então ficou da seguinte forma, tá? Eu vou mostrar até pela interface que fica mais fácil de ver. Basicamente são 3 métodos, um para trazer o cliente por ID, o outro para trazer todos os clientes, e eu criei um terceiro aqui para a gente simular como se a gente estivesse fazendo uma consulta externa também via API. Então isso aqui eu vou mostrar por último, mas basicamente são 3 métodos para trazer dados de clientes. Então, se a gente for aqui na classe que implementa essa interface, que é a Customer Service, eu criei aqui em cima 3 atributos aqui privados para poder receber aqui um Cache Repository, um Customer Repository. Isso aqui seria para aquela questão do banco de dados que eu mostrei. Eu também criei aqui um Cache Repository que vai fazer todo o gerenciamento do cache. E eu criei aqui uma collection key simplesmente para fins desse exemplo, tá? Na prática, lá você vai fazer aqui de acordo com a sua estratégia, com a sua regra de negócio, ali você pode adequar isso aqui da melhor forma. Antes de mostrar aqui o conteúdo desses métodos aqui do service, eu vou mostrar aqui para vocês o conceito por trás, aqui até estou pegando do site da Microsoft, do Docs da Microsoft, que é o pattern, né, por trás aqui, né, que eu me baseei, né, na estratégia do exemplo. Então, basicamente, qual que é a ideia do cache em geral, né? A ideia do cache em geral é que as aplicações você consegue sempre melhorar o acesso ao dado repetido da informação que você quer, segurando ela no cache. Você não precisa toda vez ir no banco de dados, ter esse custo, né, de entrada e saída, muitas vezes até de banco de dados está numa nuvem, tem uma latência de rede, tem também acesso a disco. Então você não precisa fazer esse procedimento toda vez de consultar o banco de dados, né, e ter esse custo num data store ou às vezes até numa API externa também, né, a latência de rede. Você não precisa toda vez. Sempre que esse dado for repetido e você conseguir colocar ele no cache, o cache ele vai te retornar mais rápido esse dado. Você guarda ele no cache para ele te retornar mais rápido. Em resumo, seria isso. Lembrando que o Redis e as estruturas de cache normalmente trabalham com dados em memória, então é muito mais rápido que você acessar o disco, por exemplo. Então essa é a ideia por trás do cache em geral. Nesse caso dessa estratégia, você tem aqui, eu até já vou mostrar aqui o exemplo aqui embaixo, que eu acho que é mais simples de entender, mas basicamente nessa estratégia aqui você precisa garantir que o cache ele está sempre o mais atualizado quanto for possível. Então basicamente nessa solução a gente tem 3 passos aqui básicos. Então, primeiro é determinar se aquele item que você está buscando está no cache ou não. Se ele não estiver no cache, você vai buscar o item de um data store, que aí poderia ser um banco de dados, por exemplo. E se esse item você consultou, ele não estava no cache, você já armazena uma cópia do item no cache. Então, basicamente, essa é a ideia do cache, dessa estratégia que a gente está utilizando aqui no exemplo. Bom, voltando aqui então ao exemplo, no nosso service, vamos pegar aqui o exemplo para buscar o cliente por ID. Basicamente, o que está acontecendo aqui então? Primeiro a gente vai fazer uma busca no cache. Olha só, eu estou usando o cache repository.
e estou pegando o cliente por ID, tá? Daqui a pouco eu explico como que funciona essa estrutura aqui desse método getValue que eu montei. Ele primeiro busca aqui então um repositório, no repositório de cache, o dado do cliente e verifica se esse cliente existe na base. Se ele não existir, se ele for nulo, aí sim eu vou no banco de dados, que é o nosso repositório de cliente. E aí, se ele, depois que ele buscou esse dado do banco de dados, aí eu coloco ele no cache, eu dou um setValue no cache repository. Basicamente aquela ideia, você busca o dado do cliente, se ele for nulo, você pega do banco de dados, no data store, daquela imagem. Depois que você pega esse dado do data store, você coloca ele no cache. Dessa forma ele sempre vai ficar atualizado, tá? Sempre que ele não estiver no cache, você vai jogar ele no cache para ele se manter atualizado. Então essa é uma das estratégias que eu estou mostrando aqui, uma das estratégias possíveis para utilizar com cache. Existem outros. Aqui também, para trazer os dados dos clientes, eu fiz um outro exemplo aqui, simulando como se você fosse armazenar toda uma coleção. Aqui a gente está armazenando um único objeto, que seria o cliente, tá? Então aqui a gente está retornando apenas um cliente, tá filtrando pelo ID. Aqui é para simular um outro caso possível que pode acontecer na prática também, você vai estar pegando uma coleção. Então, por isso que eu criei esse Collection Key aqui, que é para você dar um nome ali para a coleção de todos os clientes que você armazenou. Normalmente você vai usar uma forma ou outra. Aqui eu estou mostrando as duas simplesmente para fins de exemplo. Mas basicamente é a mesma ideia. Podemos observar aqui ó, que ele busca uma coleção de clientes e se essa coleção não existir, aí sim ele busca no banco de dados e depois faz um set collection aqui para armazenar essa coleção no cache. Então percebe que o raciocínio é o mesmo, a diferença é que um armazenava um item só, aqui ele está armazenando toda uma coleção. Bom, continuando aqui, só para mostrar o último método já, aqui do service, já vamos passar nele aqui. Eu criei um terceiro exemplo aqui, seria um terceiro método, simplesmente para simular como se fosse uma requisição externa, né? Obviamente que a gente poderia isolar essa requisição, eu estou fazendo aqui simplesmente uma requisição HTTP através de um HTTP client, simulando aqui uma consulta a uma API externa. Você quer pegar dados de clientes externos, por exemplo, ou algum dado externo. Simplesmente para simular esse cenário, obviamente que a gente poderia isolar isso aqui em outra parte, mas para esse exemplo aqui eu acho que já vai ficar bacana de entender. Mas basicamente o raciocínio é o mesmo, eu só criei uma chave diferente aqui para a gente separar as coleções, clientes externos aqui no caso, mas o raciocínio é o mesmo, ele verifica se já existem os clientes, se não existem aqui né, no cache, né, então a gente vai precisar buscar os dados e alimentar o cache. Só um detalhe aqui, ó, basicamente eu estou batendo numa API localhost, tá? Eu estou simulando que esse projeto aqui é o mesmo que eu coloquei aqui, tá? É o fake external APIs, depois eu vou mostrar ele para vocês, mas basicamente é simplesmente uma API que moca alguns dados, né? Gera alguns dados fake ali, simplesmente para fins do nosso exemplo aqui, simulando bem como seria um comportamento na vida real, na prática. E a gente tem aqui então a continuação, né? Uma vez que a gente trouxe esses dados, ele está simplesmente deserializando os dados e jogando o resultado aqui numa lista de clientes, tá? E claro, né, depois que a gente recebe esses dados da API, a gente armazena eles também no cache, tá? Então a gente utiliza aqui o mesmo método setCollection, só que dessa vez a gente está colocando uma outra aqui. Então reparem que tem 3 cenários diferentes aqui, mas usando a mesma estratégia de cache. Foi essa ideia aqui que eu quis mostrar nessa ideia do service. Então, o código explicado, vamos ver na prática como que está funcionando isso aqui, como que ele está gravando esses dados. Bom, então, bora lá, vamos testar essa aplicação. Vou clicar aqui no Start Application, vou iniciar, vou esperar aguardar aqui para ele carregar toda a aplicação. Ele abriu em outra tela, vou arrastar para cá, olha só, carregou nosso Swagger, vou dar um Enter aqui para mostrar para vocês. Tem aqui então os 3 endpoints do cliente. Dessa forma então a gente pode voltar aqui agora, eu vou abrir aqui agora o controller e a gente pode acompanhar aqui o comportamento do nosso controller. Puxar aqui um pouquinho, eu vou colocar um primeiro breakpoint aqui para a gente acompanhar o que vai acontecer quando a gente acessar esse endpoint, né, para trazer todos os dados de cliente. A gente fosse analisar aqui, né, friamente, para a gente fazer o return, seria basicamente essa linha e o return, de modo bem similar ao que está aqui no get com ID. Só que aí para facilitar a análise eu coloquei aqui um stopwatch, que é um recurso aqui, uma opção do .NET, para a gente conseguir fazer um start e um stop, né? É um timer, isso aqui é como se fosse um cronômetro. É um cronômetro na verdade, né? Que ele vai contar aqui o tempo de execução desse método, para a gente conseguir ter um ponto de comparação antes do cache e depois de aplicar o cache. E aqui simplesmente criei um objeto aqui de return só para facilitar nossa análise. Então simplesmente criei um objeto aqui para fazer um wrap aqui dos clientes e também da duração da execução do método. Eu coloquei aqui em milissegundos e em segundos para ter as duas opções, tá? Então vamos fazer o seguinte agora, eu vou deixar um break aqui, vou voltar lá para o navegador e eu vou rodar aqui agora um tryout
para trazer todos os clientes. Então vamos lá, ó. Eu estou já debugando o projeto, ele iniciou o cronômetro. Vamos entrar aqui no método, ele está fazendo um debug aqui. Ele olhou no cache, primeira verificação, não tem nada ainda registrado no cache, a gente viu lá que o cache estava vazio, estou com ele aberto aqui, não tem nada. Então o que ele vai fazer? Como ele está nulo, ele vai no repositório, ele vai fazer aquela geração você viu que ele demorou um pouquinho, que é o delay lá que a gente colocou, o nosso system thread sleep, e agora ele montou aqui uma lista de customers para a gente. Se a gente entrar aqui, ó, ele gerou customer 1, customer 2, customer 3, ele gerou tudo aqui pra gente, né, de acordo com o que a gente colocou. Vamos seguir aqui agora, ele vai gravar no cache, ele deu um set collection. Eu não mostrei aqui o conteúdo desses métodos, inclusive eu não mostrei o cache repository, mas eu vou mostrar aqui na sequência como que eu desenvolvi essa classe também. Então, chegando aqui, retornou o customers, parou o stop aqui, esse elapsed ele pega o tempo que gastou. Aqui ele vai demorar um pouquinho mais, porque eu acabei interferindo também no teste. Mas vamos lá, a gente continua fazendo o teste aqui, só para mostrar que ele carregou o customers. Então eu vou fazer 2 vezes, eu vou executar novamente agora sem os breakpoints. Aqui eu queria mostrar como que ele está se comportando. A gente pode fazer o outro exemplo agora. Mas se a gente vier aqui agora no cache, olha só. Eu vou vir aqui e vou dar um reload aqui, botão direito, reload, ele já carregou todos os customers aqui pra gente. Então se eu vier aqui no data, vou até puxar um pouquinho. Ele tem uma opção aqui de mostrar em JSON. Pode vir aqui no canto. Eu não sei se eu vou conseguir arrastar aqui. Vamos testar aqui. Eu vou arrastar um pouquinho para baixo, mas o JSON está aqui, ó, todos os customers. Então ele está armazenando aqui nessa chave, porque é um teste que eu fiz simulando como se eu estivesse guardando a coleção. Então eu criei uma chave qualquer aqui, que eu chamei de all customers, para gravar todos os clientes. Então é só um exemplo aqui com a coleção. Eu estou guardando aqui um array de objetos, basicamente. Esse foi o primeiro exemplo. Só que a gente vai rodar, eu não vou rodar novamente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deletar essa aqui, para a gente fazer o teste completo e agora sem o breakpoint, tá? Então eu vou vir aqui, eu vou tirar o breakpoint, vocês viram que ele veio aqui, vou tirar daqui também, porque se eu colocar o breakpoint eu vou afetar o tempo de a medição do teste, então eu vou tirar. Eu também vou tirar daqui de baixo, não vou deixar o breakpoint, depois a gente pode analisar cada caso. O que eu vou fazer agora? Tá sem break, vou voltar aqui para o navegador, e eu vou rodar novamente. Ele vai ter que demorar um pouquinho, porque ele vai fazer o sleep de novo. Então olha só, ele demorou aqui um tempo de 38 milissegundos, 3 segundos. Deixa eu só ver se ele limpou o cache aqui de fato. Vou dar um reload aqui. Agora ele gerou novamente, ele tinha limpado, vocês viram que ele tinha limpado. Agora como eu rodei novamente, ele gerou o cache novamente. E o que eu vou fazer agora? Agora eu vou executar novamente, ó. Vamos ver se foi mais rápido. Agora ele demorou 109 e 0 segundos, tá? Então ele já foi bem mais rápido. Vamos executar novamente, a tendência é que ele vai melhorando essa velocidade, ó. 3 milissegundos, olha só o tanto que já foi mais rápido. Ele vai também gerenciando isso daí, né, o cache. Então, é claro, né, depende também de fatores, mas a tendência é que você gaste bem menos tempo quando ele já está no cache. E vamos lá então, o que a gente pode fazer? Deixa eu rodar aqui agora com ele em cache, só para vocês, pra gente fazer um debug completo dele em cache. Então, a gente tinha rodado aquele primeiro exemplo, ele desviava aqui, ele entrava nesse if. Agora eu vou colocar mais um break aqui, só para exemplificar quando ele entra no get collection. Então, eu vou vir aqui, vou executar novamente. Ele vai parar aqui, eu vou dar um F11 para ele entrar dentro do método. Agora eu estou dentro da minha classe Reduce Repository. É uma classe que implementa essa interface iCache Repository. Então olha só, um conceito bem interessante aqui. Eu criei aqui uma interface, até já vou mostrar aqui para vocês, ó, iCache Repository. O que tem nessa interface de iCache Repository? Basicamente, eu usei aqui o conceito de genérico também, que essa Cache Repository pode funcionar para qualquer tipo de entidade que eu quiser. Então esse é o princípio aqui, né, o conceito principal, o principal ganho que a gente tem de usando genéricos aqui, que é esse tipo T aqui. Não é o foco desse vídeo, mas se vocês acharem interessante falar sobre genéricos, eu posso mostrar mais detalhes também em outro vídeo. Mas olha só, aqui é como se eu estivesse passando um customer. Se eu tivesse um product, por exemplo, de produto, eu poderia passar aqui também. Então ele usaria a mesma interface e a mesma classe, tá? Então eu simplesmente estou criando uma interface aqui com opções de tipo genérico. E aqui o primeiro ele vai pegar por ID, vai pegar um valor específico. Aqui eu estou pegando uma collection inteira. Aqui eu estou fazendo um set de um valor específico, estou até passando o ID explicitamente. E aqui eu vou passar um set collection também com uma collection key, como eu mostrei lá no outro exemplo, como que eu estou usando essa collection key, tá? Então eu especifico qual que é a collection key que eu quero buscar ou que eu quero setar. A mesma coisa para o get value e set value. Eu passo o ID e o objeto que eu quero recuperar ou setar. Então basicamente é assim que funciona. Vamos seguir aqui o break, só para vocês verem
como que ele está entrando. Aqui já é a classe Redis Repository. O legal de usar a interface é que se eu quisesse usar um outro mecanismo de cache, ele poderia usar a mesma interface, implementar os mesmos métodos, mas com a particularidade de cada repository. Então esse é o poder das interfaces, né? A gente tem ali a interface de cache sendo modelo para várias classes implementar. A gente consegue trocar e melhorar a nossa manutenção aí, simplesmente trocando uma classe pela outra e respeitando a interface que já está estabelecida, tá? Então vamos lá, aqui a gente tem um exemplo do Redis Repository, ele entrou aqui no Get Collection, ele vai fazer um getString async, que é um método próprio da extensão que eu estou implementando, depois eu posso mostrar aqui no detalhe também como que eu configurei ela. Olha só, ele vai retornar, deserializou meu objeto, o objeto Customer, que aqui eu estou já no Customer Services. Se a gente reparar aqui, ó, se eu entrar no Get Collection, vou até entrar nele aqui, ó, eu passei sempre o tipo T, mas ele já me devolveu um tipo Customers aqui. Então vocês viram que aqui ele nem entrou, ó, se eu vier aqui de novo, ó, só para a gente executar, vou dar um F10, ele vai sair fora, porque agora ele não é nulo mais. Então, como ele não é nulo, ele já retorna diretamente para o cache. Se eu olhar para o tempo agora, eu vou ter afetado o tempo. Então a gente não pode olhar o tempo agora, tá? Então o que eu posso fazer? Basicamente tirar os breakpoints e rodar novamente. Mas como a gente já rodou, a gente já viu que tem um ganho ali de tempo, né, de velocidade. Eu até vou fazer o teste novamente para ficar mais fácil da gente conferir. Ó, deixa eu ver se está com algum breakpoint aqui. Não está com nenhum breakpoint mais. Vamos ver aqui como é que tá. Ele continua aqui. Se a gente der um reload aqui, eu posso vir aqui. Ele está aqui os dados no Redis. Então, se eu vier novamente aqui, ele vai executar bem rapidinho. Ó. Tá, eu até vou fazer uma mudança aqui, uma pequena mudança no código da API, só para facilitar a nossa vida. Vou colocar a duração antes do resultado aqui. Vou colocar uma vírgula aqui no final, para ficar mais fácil da gente fazer a conferência. Mas a gente também já pode fazer outro exemplo, né? Vamos ganhar um tempinho aqui. Isso aqui basicamente já deu para acompanhar como que está a performance. Vamos rodar mais uma vez já, só para a gente garantir. Vamos ver se ele está respeitando aqui a nossa... Por garantia eu vou rodar novamente aqui, só para... a gente pegar a versão mais atualizada e ver se deu certo aqui a alteração no formato aqui do resultado. Quero ver se ele vai trazer a duração primeiro, porque fica mais fácil a gente ver, não tem que ficar descendo o scroll ali no Swagger. Então, basicamente, essa é uma opção que eu achei aqui para facilitar a nossa conferência, mas se você estivesse usando o Postman, por exemplo, ele mostra também em segundos, tá? Então, vamos lá, vamos fazer aqui um teste. Vou fazer o seguinte, eu vou limpar, vou rodar 2 vezes de novo, vou remover essa aqui. Ó, eu vou dar um reload, ele apagou, então ele tem que ir no banco de novo, tá? Então vamos lá, ó, vamos rodar aqui a duração. Ele deu um errinho aqui, acho que eu parei o projeto, vou rodar de novo, acho que ele não está rodando ainda. O projeto não está rodando, o que está dando erro, vamos ver, acho que ele não carregou. Não rodou o projeto por algum motivo, eu vou parar aqui, vou rodar de novo por via das dúvidas. Cliquei aqui na opção de reiniciar e acho que ele não funcionou. Estou conferindo aqui se ele está rodando, ele está fazendo um restart aqui, agora sim ele está... e recarregou. Ele não tinha recarregado o sistema naquela hora. Vou rodar por aqui. Vamos lá, vamos fazer o teste novamente. Ele vai cair naquela regrinha dos 3 segundos. Eu vou até tirar aqui. Ele não está contando o tempo ainda, que ele não deu start, então não tem problema. Tirei aqui o break. Vou rodar novamente. Ele vai demorar aqui cerca de 3 segundos. Ó, os 3 segundos, 808 milissegundos. Tá? Agora eu vou rodar novamente. Ele vai bater no cache, olha só. Caiu para... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Caiu para 63 milissegundos. E se eu rodar de novo, pode ser que ele ganhe até mais um pouquinho de tempo. Então essa é a diferença. De 3 segundos, ele caiu para 5 milissegundos. Olha só, absurdamente mais rápido. Então esse é um recurso muito poderoso aí para quem pode, né, utilizar esse tipo de estratégia e consegue colocar aí essa opção de cache na aplicação. Deixa eu já colocar aqui um break. Eu não coloquei aqui o timer, mas aqui também vai ser a mesma coisa. Vou colocar um timer nesse, eu vou parar o projeto aqui para não ter risco. Vou colocar um timer aqui de antes e depois da chamada do método. Eu só vou ter que adaptar aqui esse return. Vou chamar um result aqui, separado. Mesma forma que eu fiz aqui em cima. Tirar um pouquinho o zoom aqui só para conseguir enxergar tudo. Eu vou ver se está faltando alguma coisa. Vou copiar esse código aqui para a gente aproveitar esse result. E faltou dar o return aqui no final da mesma forma. Já tinha um result aqui, tá certo. É que aqui na verdade é customers. Eu vou colocar no singular porque ele está trazendo só um customer. Então eu preciso fazer um return aqui no final. E está faltando aqui agora só declarar o timespan, que é o objeto que vai receber aqui o retorno do stop. Já está aqui. Na verdade eu fiz invertido aqui. Tem que colocar em volta aqui.
Tá? É antes e depois do getCustomer. Agora sim, tá correto. Criei um cronômetro, executei o método, parei o cronômetro, peguei o tempo aqui no timespan, gerei o resultado, devolvi, ok, beleza? Vamos rodar novamente aqui. Agora testar o segundo método, esperar ele resolver aqui. Eu acho que já vai carregar. Vamos ver, vou vir por aqui. O que eu vou fazer? Eu vou copiar um ID aqui para a gente ganhar um tempinho. Eu vou vir aqui agora no outro Customer by ID, vou dar um tryout. Vou colocar aqui. Ele vai demorar 1 segundo, se eu não me engano, foi 1 segundo que eu coloquei de delay. Talvez demore até um pouquinho mais. Vamos ver, tomara que não tenha break. Ó, ele demorou 5 segundos. Ele teve um delay da aplicação. Eu até vou conferir aqui se esse tempo está correto mesmo, que ele demorou 5 segundos, eu tinha colocado só 1 segundo. Vamos seguir aqui o fluxo da aplicação, só para ver se ele não está emulando um valor maior do que 1 segundo. Eu coloquei 1 segundo aqui, ele tinha que ter sido um pouquinho mais rápido, né? E olhando um pouquinho aqui mais no detalhe, já percebi o que está acontecendo. Eu tinha chamado aqui, nesse método fake, eu tinha chamado aqui o getCustomers. E com isso, ele está passando aqui nos 3 segundos de puxar todos os clientes. Então não é essa simulação que eu queria fazer, tá? Então eu vou já ajustar isso daqui. Como que a gente pode ajustar? Simplesmente eu vou puxar aqui todos os... Deixa eu ver se dá para fazer direto. Tirar aqui o getCustomers. Em vez de usar o getCustomers, eu vou simplesmente pegar o generateFakeCustomer, que retorna uma lista, e vou pegar vou parar aqui o projeto, só para ver se está tudo certinho. E aqui a única diferença é que ele não está retornando um task from result, mas como a gente vai simular, eu também vou fazer isso daqui, ó, só para ficar coerente, né, com o que a gente está. Vamos ver se ele vai dar algum erro. Eu acredito que assim ele já vai parar de reclamar. É simplesmente para a gente simular uma task mesmo no retorno desse endpoint. E assim a gente pode fazer o teste novamente. Vou salvar aqui o projeto, vou rodar novamente. Está abrindo já a aplicação, ver se já está respondendo aqui. Ele abriu uma outra janela, eu vou usar aquela janela que eu já estava utilizando mesmo. Estou aqui com o ID já no Customer by ID. Então a gente pode testar novamente. Antes de executar, o que eu vou fazer? Eu vou limpar o cache, que é essa chave aqui que ele gerou. Eu vou remover a chave que ele já gerou no cache, para a gente fazer o teste completo. Vou dar um reload, ele está só com all customers. Então ele vai ter que gerar outra chave para aquele ID específico de cliente. Então vou voltar aqui. Agora a primeira vez ele vai bater no banco, ele tem que... Deixa eu só conferir se eu não deixei nenhum breakpoint ativo. Aqui eu acho que ele já vai funcionar. Ele tem que demorar 1 segundo. Se demorar 1 segundo é porque funcionou. Vamos testar aqui que eu acho que ele vai retornar 1 segundo agora. Tá aqui, ó. 1 segundo e 952 milissegundos. Lembrando que esse formato aqui, ele mostra os segundos, essa casa de milissegundos, talvez até tenha ficado um pouco confuso nessa forma que eu coloquei aqui, né? Mas a casa de milissegundos é como se fosse um complemento dos segundos, tá? Então, por isso que às vezes esse número aqui de cima varia. Depois eu posso ver se eu consigo colocar em outro formato aqui para ficar um pouco mais fácil. Mas só para a gente entender aqui. Então, neste caso, para facilitar, a gente pode sempre estar olhando aqui a casa dos segundos, né? Como eu estou simulando um delay de segundos, então é mais fácil olhar para a casa dos segundos para fazer essa análise mais rápida. Bom, então, se ele demorou 1 segundo, vamos fazer aqui um reload. Ele tem que carregar, carregou. Olha só, gerou o dado aqui. Open Key, Volume Data. Ver se ele gerou aqui o nosso JSON, gerou o Customer, beleza. Voltando para cá, vamos agora rodar de novo, ele tem que demorar menos que 1 segundo. Então, vamos rodar novamente e 0 segundos, você viu que ele diminuiu também a casa de milissegundos. Ele 0 segundos e 92 milissegundos. Então, a gente percebe aí que a gente teve um ganho expressivo aí também, né? Uma consulta, são várias... Imagina que um cenário que você tem várias consultas ali, consultando dados de vários clientes ao mesmo tempo, e você consegue essa melhoria aí na casa de segundos e milésimos de segundos para cada requisição. Então, você vai ter um ganho muito expressivo ao final de várias requisições, né? De um conjunto de requisições. Esse aqui foi um segundo exemplo. Esse aqui a gente trouxe todos os clientes. Esse aqui a gente trouxe um cliente só. Agora falta o terceiro e último exemplo, que é para consultar dados externos. E para consultar então os dados externos, a gente vai observar agora o terceiro método aqui da nossa classe de service.
Vou minimizar isso daqui. Bom, basicamente, eu acho que nem preciso colocar o breakpoint aqui. Basicamente, ele vai passar aqui e vai fazer o mesmo procedimento. Ele não tem cache. A chave que eu estou criando é essa external customers. Então, ele vai criar ela também aqui no cache. Então, eu tinha limpado aqui, mas olha só. Eu tinha feito o teste com todos os clientes. Ele montou aquele JSON com todos os clientes. Aqui, o segundo exemplo, ele montou aqui uma chave única, né, de um cliente, que é a outra opção. E agora a gente vai criar uma terceira que também vai usar collection, que vai ser os clientes externos. Então, o que vai acontecer? Vamos lá, vamos fazer o teste aqui. Eu vou deixar sem o break já para a gente já fazer o teste completo. Eu só acho que eu não coloquei o cronômetro, tá? Vamos colocar o cronômetro aqui também. Eu vou copiar tudo isso aqui. Ah, já tá. Esse daqui eu já tinha deixado com o cronômetro. Vamos só conferir se está tudo certinho. Vou inverter aqui também, vou colocar a duração aqui depois. Aliás, antes, para a gente conseguir ver primeiro, então olha só, ele abre o cronômetro, pega os clientes externos, para o cronômetro, gera o resultado, devolve para a tela. Vou dar um iniciar aqui só para a gente restartar a aplicação, vamos ver se agora ele funciona certinho, esperar ela carregar e já podemos fazer um último teste aqui simulando. Ah, tá, um pequeno detalhe, eu vou ter que parar o projeto, eu tinha esquecido aqui, para a gente fazer esse teste, se eu testar do jeito que está aqui, ele vai quebrar. Por quê? Porque eu não subi a segunda API, então eu vou parar aqui o projeto já. Tinha esquecido desse pequeno detalhe. Como que a gente pode fazer para rodar os dois projetos ao mesmo tempo? A gente vem aqui na Solution, botão direito, definir projetos de inicialização. Em vez de rodar aqui só a API, eu vou mandar rodar vários projetos. Eu vou deixar os dois aqui como iniciar, tá? Se não tiver iniciar aqui, tem que colocar. Então, aqui já estava. Eu vou aplicar, dar OK. Eu vou só confirmar se ele está rodando na mesma porta. Aqui no Customer Services, ele está pegando essa porta aqui, 4438. Vamos ver se ele não mudou de porta. Se ele não mudou, vai dar tudo certo. Vamos fazer o teste aqui, para ver se ele está batendo a nossa API. Se ele der erro aqui, ele já vai explodir um problema aqui no Swagger. Ele abriu aqui, está carregando a API fake e logo ele deve carregar a outra API também. Olha só, tá com as duas APIs aqui. Eu vou fazer o teste por aqui mesmo. Vamos ver se eu consigo colocar tudo na mesma tela. Ó, coloquei tudo na mesma tela. Vamos fazer o teste. Ele tem que bater nessa API aqui, que basicamente, se eu fizer um return aqui direto, ele não vai fazer o cache, porque... Vamos fazer o teste aqui, deixa eu ver se ele já está funcionando. Ele está com um breakpoint aqui. Eu vou fazer o teste primeiro na API, ó. Olha só para mostrar para vocês o que tem na API externa. Ele tem basicamente um controlador, só para fazer essa geração aqui dos dados. Ó. Ele vai gerar aqui 5 clientes. De 1 a 5, ele vai gerar 5 clientes. Eu vou já tirar esse break aqui, para não atrapalhar depois do teste. Vou mandar ele rodar, e ele tem que rodar aqui e gerar 5 clientes. Só que vocês viram que tem um delayzinho aqui também. Eu coloquei um thread sleep de 3 segundos. Então, esse thread sleep aqui é simplesmente para a gente simular o delay, porque como eu estou rodando uma API local, um endpoint local, ele é bem mais rápido, então eu tenho que simular uma latênciazinha de rede ali de 3 segundos, tá? Então é só por isso que eu coloquei esse thread sleep, é a mesma coisa que eu fiz lá com o repositório. Então aqui ele vai bater, deixa eu só conferir se a porta está igual. É só 44338, tá certo, ele já pegou essa porta, ele tá pegando a porta automática aqui que o Visual Studio gera. Então quer dizer que ele gerou aqui os 5 clientes, a gente vai fazer isso, só que em vez de fazer chamando direto a API, a outra API é que vai chamar esses clientes externos. Ele vai demorar ali, a primeira vez, ele vai demorar cerca de 3 segundos, as duas APIs estão rodando, acho até que ele vai demorar um pouquinho mais. Demorou, eu tinha colocado só em milissegundos, mas já dá pra gente testar. Vou aumentar um pouquinho aqui, ó, tá 288 em milissegundos. Se eu rodar de novo, vamos conferir aqui o cache para ver se ele atualizou primeiro. E gerou aqui um external customer. Se a gente olhar aqui, ele gerou lá os 5 clientes aqui na base de cache. Então, vou rodar novamente. Ele demorou, então, 288 segundos. Ele tem que ser bem mais rápido agora. Olha só, instantaneamente. Só um pequeno detalhe que eu estou observando aqui agora. Eu acabei retornando só a casa de milissegundos aqui. Se a gente for olhar aqui no código, eu estou retornando só assim, ó, milliseconds. Nos outros eu estava retornando com seconds. Eu acredito que até fica melhor se a gente retornar como se fosse um timer completo. Esse milliseconds, para me retornar só os milissegundos da requisição como um todo, o correto seria eu colocar total milliseconds. Ou eu colocar os segundos e os milissegundos em algum formato mais direcionado para ficar um pouco mais fácil de medir. Para melhorar um pouquinho isso daqui, em vez de eu colocar os milissegundos, eu vou colocar um outro formato que eu vi aqui no próprio documentação oficial do stopwatch, que é esse
essa classe que eu estou utilizando aqui já. Vou até puxar o exemplo aqui, ó, no site oficial. Peguei outra tela aqui, ó, o site oficial da Microsoft. E se a gente olhar aqui, ó, esse exemplo que ele tem aqui, o próprio exemplo principal do stopwatch, ele já dá um formato aqui bem interessante para a gente colocar aqui um formato de string mais adequado para o formato de horas, minutos, segundos e milissegundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse caso aqui, vou voltar lá para o código e vamos agora fazer uma adaptação. Vou puxar aqui para colocar tudo na mesma linha. Ó, o que a gente não vai usar aqui são as horas, né? A gente vai usar dos minutos. Só para facilitar aqui o exemplo, o que eu vou fazer então, eu vou retirar esse terceiro parâmetro aqui. Lembrando que o string format, primeiro você passa o formato, depois você passa os valores que você quer colocar dentro do formato. Então aqui eu já tenho, o 2 vai ser o milissegundos de trás para frente, né? Aqui vai ser os segundos, e aqui eu vou começar no 0, e isso aqui eu vou poder apagar, que eu não preciso mostrar em horas nesse exemplo. Se fosse mostrar em horas, seria só deixar o exemplo completo que ele colocou. Então, estou só adaptando aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse exemplo, em vez de eu retornar aqui milissegundos na duração, eu já vou colocar direto como duração. Só vou trocar aqui ponto e vírgula pela vírgula, ele já fica dentro do objeto, e vou remover essa variável que eu não vou usar mais. Vamos testar aqui dessa forma. O projeto já está rodando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou reiniciar aqui para ele recarregar os dois projetos. Carregou a primeira externa, para ele carregar só a outra endpoint. Beleza, já dá para a gente testar aqui. Eu vou rodar aqui, ó. Já podemos testar com o cache, né? A alteração foi só nesse endpoint por enquanto, então vamos testar ele primeiro. E olha só, ele já trouxe num formato de, vou aumentar aqui agora, minutos, segundos e milissegundos. Aqui 87 seria os milissegundos. Então fica um pouco mais fácil de entender, né? O que eu tinha mencionado aquela hora é que a casa de milissegundos que eu estava retornando era essa daqui, ó, somente essa daqui. Aí mas pode ficar incoerente dependendo da forma que você analisar. Assim você consegue ver mais completo. Então achei interessante esse exemplo aqui. Depois seria só replicar para os demais endpoints. Então se a gente observar aqui, ó, for rodando o exemplo, ele vai, ó, agora ele diminuiu um pouquinho porque a gente acabou de executar, né? Então ele faz um gerenciamento interno de cache também. Vou executar novamente, ele demorou aqui equivalente a 0, né? Se eu demorar um pouquinho. Então tá bem rápido. E um exemplo interessante que a gente pode fazer aqui, ó, já para testar uma outra função, eu vou vir aqui no External Customers e vou setar o TTL. O que é o TTL? É o Time to Live, é o tempo que vai durar esse cache, essa chave que você está utilizando. O que a gente pode fazer? Um teste interessante aqui. Para fins de teste, eu vou vir aqui no TTL, vou dar um set TTL e vou definir aqui, esse "-1" significa que não está indefinido, então ele fica meio que infinito ali no cache. Eu vou colocar aqui 10 segundos, tá? Só para a gente fazer um exemplo rápido aqui, vou voltar aqui para o navegador. E eu vou diminuir um pouquinho aqui só para ficar mais fácil de ver. Ó, eu vou executar. Ele demorou os 10 segundos já, demorou os 3 segundos agora, porque agora ele bateu lá na outra API. Se eu ficar executando aqui agora, ele está pegando o cache. Em determinado momento, quando aquele cache expirar, até deixa eu ver se ele não zerou o cache já. Acho que ele já zerou. Ó, eu vou setar rapidinho aqui, acabei demorando um pouquinho, mas eu vou vir aqui, vou colocar aqui 15 segundos, vou dar um OK, e a gente pode vir aqui agora, ó, ele está executando no cache, repara aqui, vamos observar aqui na duração, vou executar aqui, e vai chegar um momento que o cache vai expirar, e ele vai, ah lá, agora ele demorou um pouquinho, porque agora ele perdeu a chave, e agora sim ele precisou ir novamente no nosso repositório. Nesse caso, ele bater numa API externa. Eu quis mostrar esse exemplo, o que é o time to live, né? O tempo que vai demorar para durar aquela chave. Então ele durou aqui os nossos 15 segundos, e depois que acabou esse tempo, ele precisou fazer uma nova requisição para atualizar o cache ali. Então é o tempo que dura aquele cache, né? Então é o tempo que você teria para ter que fazer uma nova requisição no Data Store, tá? Então esse exemplo que eu achei bem bacana também, é um exemplo simples aqui com o Time to Live TTL. Então esses são os exemplos aqui que eu queria mostrar para vocês. Basicamente a gente fez aqui 3 cenários, né? Vou aumentar um pouquinho aqui. Trouxe todos os clientes, trouxe só um cliente e trouxe também clientes externos. Normalmente você vai usar uma ou outra forma, né, dependendo do contexto que você está aplicando ali, do cenário. Aqui eu quis mostrar esses 3 aqui para ter essa variação, tá? Então eu acho que fica bem interessante, dá para trabalhar com o cache aí, ajudar, né? Claro que tem que ser bem estudado, bem analisado o cenário que você vai aplicar o cache, você não pode sair simplesmente aplicando, porque em muitos casos você vai precisar da informação ali mais fresca possível, vamos dizer assim, né? Mais real time. Então, nesses casos, você tem que analisar bem o uso do cache.
tá? Mas vocês viram aí que quando possível, né, quando bem aplicado, pode dar um ganho expressivo aí de desempenho para a aplicação. Então, a gente fez aqui um exemplo de requisições simples e com um delay de segundos e já deu uma diferença boa. Imagina sei lá, uma consulta que demora quase 1 minuto, ou vários segundos para executar. Então, partindo desse princípio, imagina que essas requisições muitas vezes são executadas centenas de vezes, dezenas, até milhares de vezes por dia, por exemplo, em algumas ocasiões, ou em vários cenários aí que executa o tempo inteiro. Então o cache acaba sendo muito relevante nesses cenários, porque o ganho de performance e economia de processamento e até de recursos de entrada e saída pode ser absurdo. Então esse aqui era um exemplo que eu queria mostrar para vocês. Voltando aqui à aplicação, acho que eu não esqueci de comentar nada. Um detalhe que eu só não mostrei aqui, ó, no startup da aplicação, como que eu configurei o cache. Tá? Eu não tinha mostrado essa parte de configuração. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês. Para o startup da aplicação, na verdade eu estou na aplicação errada. Eu vou parar aqui a aplicação, a gente já fez todos os testes. Vou fechar tudo aqui, vou abrir só a API. Essa daqui foi só para simular mesmo, então nela não tem nada demais. As configurações que eu fiz foram todas aqui. O pacote que eu instalei foi esse daqui, ó, o pacote Microsoft Extensions Cache Extend Exchange Redis. Então esse é o pacote que eu utilizei nesse exemplo, tá? Você também pode estar utilizando ele. Basicamente, ele usa essa biblioteca Stack Exchange Redis, mas ela já é encapsulada, ele já é tratado como uma extensão pela Microsoft. É um pacote da própria Microsoft aqui, que utiliza um outro pacote interno. Até por aqui dá para ver as dependências que ele tem, ó. Ele utiliza o Stack Exchange Redis já com algumas preparações aqui de cache e abstração do .NET, tá? E da Microsoft. Olha só, vou fechar aqui as dependências, só para mostrar como é que eu fiz a configuração rapidinho. Ó. No meu arquivo de app settings não mudei nada, eu acabei mudando aqui no app settings.develop. E um detalhe aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Eu coloquei aqui uma senha qualquer, tá, para o meu Redis. Criei uma chave aqui no meu arquivo de app settings. Essa connection string aqui não estou usando, tá? Eu estava fazendo teste com as duas formas aqui, mas eu acabei usando essa primeira forma aqui, então vamos desconsiderar isso daqui por enquanto, já estou apagando aqui. Criei esse objeto, vou até salvar essa alteração que eu fiz aqui. Vim aqui no startup da aplicação, vou aumentar aqui agora, e fiz essa configuração aqui, ó. Essa também não estou usando mais, vou apagar. Criei aqui uma chave para ler lá do meu endpoint, vou colocar aqui de novo só para a gente abrir, ó, comparar. Peguei o redis.endpoint e o redis.password. Essas duas configurações, adicionei esse método, add extend redis cache. Quando você instala aquela extensão lá, ele já coloca para a gente aqui, ele já cria essa abstração aqui, esse método para adicionar. Coloquei aqui as opções de instância, setei aqui essas duas configurações, precisei setar as duas, com uma só ele não funcionou, para poder passar o password aqui. Se você não tiver o password, só essa opção aqui já vai funcionar. Se você tiver colocado um password, que é até recomendado, né? Aqui eu estou no ambiente de desenvolvimento, então pode ser desnecessário usar a senha nesse caso, mas mesmo assim pode ser interessante. Se você estiver usando uma rede compartilhada, um ambiente compartilhado, tá, numa empresa, por exemplo, pode ser interessante você ter o hábito de manter a senha, tá? Então aqui eu acabei gerando o meu Docker aqui com a senha do Redis, aquela senha padrão lá. Padrão, na verdade, eu que coloquei a senha, tá? E aqui eu adicionei um endpoint que também peguei da configuração. Basicamente foi essa configuração, muito simples, tá? A configuração para adicionar. Essa aqui do Swagger ele já tinha pegado. E claro, né? Coloquei aqui também, instanciei aqui, né? Que fiz a injeção de dependência aqui dos services que eu estou utilizando. Que são os dois repositories mais o Customer Services. Bom, e com isso então a gente encerra o vídeo. Era isso que eu queria trazer aqui. Eu achei esse exemplo bem bacana, bem interessante. Trouxe algumas ideias diferentes aí de usar o cache, né? Tem várias outras abordagens. Se quiser saber mais sobre o assunto aí de cache distribuído, estratégia de cache, outras ferramentas, e a gente pode trazer aí, por exemplo, uma ferramenta de nuvem também usando o cache, bem interessante. Enfim, tá com alguma dúvida, tá com alguma sugestão, ideia? Deixa aí nos comentários, me deixa saber o que vocês estão achando aí dos conteúdos. Me ajuda bastante esse tipo de interação. Curte o vídeo, compartilha também, faça sua inscrição para não perder os conteúdos. Então isso me ajuda bastante, ajuda muito o canal a crescer. Quem sabe a gente não vai construindo aqui uma rede, né, de aprendizado, até uma comunidade. Então era isso que eu queria trazer. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!